Olá, tudo bom? Me chamo Letícia Lima, sou psicóloga, trabalho como psicóloga clínica, com abordagem da terapia cognitivo comportamental. Faço parte de um grupo de terapeutas que nos juntamos, né, formando terapia na prática. Temos esse canal aqui no YouTube, também temos lá nossa página no Instagram, onde estamos sempre dividindo informações de forma objetiva, prática, didática, a fim de cooperar, né, com informações para saúde mental como um todo, saúde mental, saúde emocional, para habilidades sociais, enfim, temos diversos conteúdos lá no nosso Instagram. Todo mês nós temos uma temática, e agora no mês de março, né, a nossa temática foi transtornos de personalidade. Então, você vai ver aqui no nosso canal alguns outros vídeos sobre outros transtornos de personalidade. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o transtorno de personalidade dependente. Bem, vamos aqui começar. Como eu falei, essa sou eu. Me chamo Letícia Lima Sales, sou psicóloga, né, graduada pela Faculdade Santo Agostinho desde 2015. Tenho uma pós-graduação em terapia cognitivo comportamental. Tenho uma formação em terapia de casal, né, pela PUC. E atuo como psicóloga clínica em atendimentos para adultos e casais, certo? Vamos entrar então aqui começar a falar sobre o nosso assunto. Primeiro é importante a gente deixar clara a definição do que é transtorno mental. Então imagine o seguinte, a gente vai meio que é como se fosse um funil. Primeiro a gente vai ver o que é transtorno mental, depois o que é transtorno de personalidade e depois o transtorno de personalidade dependente. Então vamos lá, entendendo o que é um transtorno mental, é uma síndrome caracterizado por uma perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento. O que isso quer dizer? Né? Como aqui na definição já está dizendo, são comportamentos, alterações, né, de comportamentos, de formas de pensar, de emoções, que traz uma perturbação, que traz um sofrimento para aquela pessoa. Transtorno mental. E agora vamos para transtorno de personalidade, que é um tipo de transtorno mental. Então vamos lá. O transtorno de personalidade se trata de um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo e é inflexível. O que isso quer dizer? Quando nós falamos de um transtorno de personalidade, estamos falando de uma característica que vem de dentro e que ela é persistente e que ela se diferencia do que seria o normal ou o esperado para aquela cultura, né, para aquele lugar onde aquela pessoa vive. E aí nós vamos ver, né, então, um exemplo de transtorno de personalidade que se trata do transtorno de personalidade dependente, que seria o quê? É uma condição mental caracterizada por uma necessidade difusa e excessiva de ser cuidado, que leva a comportamentos de submissão e apego e a temores de separação. Bem, o que seria isso? Se a gente está falando de um transtorno de personalidade, são características que são internas, que são inflexíveis, ou seja, a pessoa é daquela forma e ela é difusa, ou seja, ela é independente do ambiente, independente da pessoa. Aquela condição, por exemplo, dependente, uma pessoa dependente, aqui que a gente está se referindo, ela vai ser dependente, independente da idade dela, independente do ambiente onde ela esteja, independente das pessoas, ou seja, ela sempre vai ter essa tendência de ter essas características de ser uma pessoa pegajosa, de uma pessoa que sempre está buscando estar apegada a alguém, uma pessoa que ela tem uma certa ansiedade, ela teme perder o cuidado do outro, teme desagradar ao outro, então vai caracterizando aí inclusive essa submissão. A pessoa ela deixa de
dar prioridade aos seus desejos, dar prioridade às suas vontades, para quê? Para agradar o outro, para quê? Para não perder o outro. E para ela, o que que o outro oferece que é de excessiva importância, o cuidado. Vamos já entender um pouco melhor, né? Vendo aqui os critérios diagnósticos, segundo o DSM-5, do transtorno de personalidade dependente. Bem, aqui eu vou falar os critérios e uma pessoa para ser diagnosticada, né, ela precisa ter 5 ou mais dos seguintes critérios. Vamos lá, o primeiro é dificuldade em tomar decisões diárias sem uma quantidade excessiva de conselhos e asseguramento por outras pessoas. Um exemplo seria uma pessoa que tem dificuldade de escolher a própria roupa, né? Vamos supor que é uma pessoa que ainda mora com os pais, ainda está iniciando a fase adulta e ela sempre está em dúvida do que vestir, ou seja, ela escolhe aqui uma roupa, mas ela vai perguntar se a mãe, a irmã ou uma amiga, se ela aprova se aquela é uma roupa adequada. Então, ela sempre precisa de uma afirmação, de uma confirmação de uma outra pessoa para decisões simples, decisões que são diárias. Um segundo critério seria uma dificuldade para expressar a discordância com outros, porque eles temem perder o suporte ou a aprovação. Vamos lá. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade dependente, ela acredita que ela não consegue cuidar de si sozinha. Ela não sobreviveria, né, sozinha, sem o auxílio dessa outra pessoa. Então, na cabeça dela, ela tem essas ideias de que se ela chatear o outro, se ela for contra a vontade do outro, essa outra pessoa vai abandonar ela, vai deixar ela. Então, isso é um grande risco. Eu não vou dizer não, eu vou concordar com tudo, porque, enfim, eu não posso perder esse suporte de vida. Bem, por estar falando, né, de transtorno de personalidade, eu já expliquei que é algo que é difuso, que é algo que é constante, que é algo que é inflexível e que quando eu falo difuso é que em todas as áreas da vida e em todas as épocas da vida, veja que nós não estamos falando, por exemplo, dentro de um relacionamento único. Ah, eu só sou assim quando, sei lá, no meu namoro com fulano de tal. Aí sim eu era dependente, né? Ou seja, se foi um episódio, uma fase da vida onde a pessoa tinha características dependentes, não quer dizer que ela tem um transtorno de personalidade dependente, certo? Enfim, continuando aqui. Um terceiro critério seria a necessidade de fazer com que os outros sejam responsáveis por muitos aspectos importantes de suas vidas. Um exemplo seria tomar decisões mais sérias, digamos assim, mais concretas, como, por exemplo, qual curso, qual graduação fazer, ou se inicia ou não um certo relacionamento com a pessoa. Então, ela tem essa necessidade de que os outros meio que dê a última palavra, que o outro seja meio que o responsável, né? Aquele que vai dizer se sim ou se não. Dificuldade para iniciar projetos por conta própria, porque eles não estão confiantes em seu julgamento e ou nas habilidades, não porque não tem motivação ou energia. Ou seja, aqui se difere da depressão, por exemplo. Na depressão, uma pessoa ela teria essa dificuldade de iniciar um projeto, de se engajar em algo novo, por desânimo, por falta de energia. E aqui a gente está falando não é disso, a gente está falando de pessoas que sim, teriam a disposição, mas elas não teriam coragem, meio que para elas seria uma ousadia grande demais, né? Eu ir iniciar um projeto sozinha, jamais eu iria, sei lá, decidir sozinha se eu namoro ou não com fulano. Jamais decidiria sozinha ou até viajaria sozinha, sabe? Então, essa necessidade, essa dificuldade de iniciar novos projetos por conta própria. Um outro é disposição para fazer tudo
ou seja, realizar tarefas desagradáveis para obter o apoio de outros. Um exemplo que a gente pode ver seria no ambiente de trabalho. Então, pessoas que não diriam não para um chefe ou para um colega ali, que passam um grande suporte, um grande apoio, que para ele faz com que o mantenha ali no serviço ou naquela empresa. Enfim, mais uma vez, aquela ideia de dependência, né? Eu preciso de alguém que me oriente, preciso que alguém cuide de mim. Então, ele estaria disposto a fazer até coisas desagradáveis para si, né? Para continuar tendo o apoio dos outros. Sentimentos de desconforto ou desamparo quando estão sozinhos, porque temem não poder cuidar de si mesmo. Às vezes, chega ao ponto da pessoa ter crise de ansiedade, entrar num certo desespero por tamanho medo, né, de estar sozinho ou de não ter mais aquela pessoa. Um exemplo seria, vamos imaginar uma pessoa, um casal. E vamos supor que a mulher, né, a moça, ela tem um transtorno de personalidade dependente. E em determinada situação, o namorado precisa ir na padaria comprar pão. E ela ficou sozinha em casa. Nesse intervalo de tempo, seria possível ela começar a pensar: e se ele não voltar? Se acontecer alguma coisa, ele morrer e ele não voltar? Quem que vai cuidar de mim? Como é que eu vou ficar? Sabe? Seria esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento nesse critério aqui que a gente está falando. O próximo, necessidade urgente de estabelecer um novo relacionamento com alguém que fornecerá cuidados e suporte quando um relacionamento íntimo termina. Exemplo, amizades. Eu tinha uma amizade, uma amiga, no qual era ali ela me dava super apoio, por eu ter autoestima baixa, né? Até por conta do transtorno, né? As pessoas com esse transtorno têm a tendência a ter autoestima baixa, porque tem essa ideia de dependência de um outro, que o outro é melhor, que o outro é que sabe das coisas. Então, vamos supor que eu tenho uma amiga, acabou o ensino médio, cada um vai seguir sua vida. Eu vou para um lugar, ela vai para outro. Então, desesperadamente, eu preciso encontrar, desenvolver um outro vínculo forte, né, para suprir essa minha necessidade. Um outro momento, inclusive, que pode gerar uma ansiedade, um desespero, e muitas vezes a gente vai ver um pouquinho melhor na frente. Muitas vezes a pessoa com esse transtorno de personalidade não vai chegar no profissional de saúde mental, no psiquiatra, no psicólogo, trazendo os sintomas desse transtorno. Ele vai levar sintomas de ansiedade ou de depressão, né? E aí é onde o profissional, por exemplo, psiquiatra, ele realmente vai prescrever, né, medicações para aquilo que está acontecendo, que no caso seria um transtorno de ansiedade, porque sim, a gente está falando de um transtorno de personalidade que tem como comorbidades comuns transtorno de ansiedade e de depressão. Por quê? Tem essa tendência de desespero, de medo, de preocupação, e isso gera ansiedade, e isso levaria a buscar ajuda psicológica e psiquiátrica. Ou depressivos seriam pessoas com menos-valia, com pensamentos de inutilidade, enfim. Então, acaba ali, por N motivos, desenvolver um transtorno de depressão, e aí busca, né, ajuda profissional para isso. E aí vai ser dentro do acompanhamento psicológico ou psiquiátrico que vai ser identificado, que vai ser diagnosticado esse transtorno de personalidade dependente, porque só esses sintomas aqui muito provavelmente não levaria a pessoa a buscar a ajuda psiquiátrica ou psicológica. Como eu estou falando, a não ser que esteja ali com comorbidade esses outros casos. Vamos lá. Preocupação irrealista, com medo de serem abandonados para cuidar de si mesmo. Ou seja, como eu dei esse exemplo, né? Se meu namorado for comprar pão e ele não voltar, me abandonar, enfim, não voltar, sofrer um acidente, e aí, ou seja, é uma preocupação irrealista, é exagerada.
e acaba tendo esse grande medo de ser abandonada, e a maior preocupação vai ser quem que vai cuidar de mim, eu vou ficar sozinha. Bem, esses aqui foram os critérios diagnósticos, né, que o DSM traz, são 8 critérios, e para uma pessoa se enquadrar nesse transtorno, precisa ter 5 ou mais desses critérios, sintomas esses, né, critérios que iniciaria no início da fase adulta, que são traços, né, comportamentos persistentes em todas as áreas da vida. Então, veja que não é apenas aquela namorada que é pegajosa, não é apenas aquela amiga, né, que só quer sair se for comigo. Bem, tem para ser caracterizado, diagnosticado com transtorno de personalidade independente, teria que ter esses critérios aqui, como eu estou falando, tá certo? A gente não vai sair aí dando diagnóstico para as pessoas, porque é assim ou assado, a gente trabalha, né, com a ciência, tá certo? Algumas características associadas, né, a essas pessoas são pessoas pessimistas e que se criticam, sempre estão criticando, e quando escutam a crítica de uma outra pessoa, pronto, tá carimbado, eu realmente não presto, ou então realmente eu sou inútil, ou então realmente eu não sei cuidar de mim, eu necessito de uma outra pessoa. Subestimam suas capacidades. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que uma pessoa ela acha que não é capaz de desenvolver uma nova amizade. Ela já tem uma, não precisa de outra. Então ela, né, nem desenvolve essa habilidade. Então subestimam, sendo que aquela pessoa é legal, ela consegue conversar e tal. Ou seja, ela teria sim habilidades para desenvolver uma nova amizade, porém ela não acredita, ela subestima essas habilidades dela. Buscam superproteção e dominação por parte dos outros, porque é muito mais seguro para mim ter alguém que me proteja, que ter alguém que decida por mim, porque eu me sinto como algo, como alguém totalmente vulnerável. Falando assim, me faz lembrar como se fosse um caramujo, sabe? A parte de dentro ali, né, do caramujo, que é aquela parte mais molenguinha, mais a pele fininha, e aí ele é indefeso e sim precisa daquele casulo, né, daquela parte mais forte para proteger. Então é como se essa pessoa com esse transtorno ela se visse daquela forma, totalmente vulnerável, frágil e que precisa de alguém para fazer essa proteção. Bem, não consideram seus aspectos positivos. É aí onde a gente vê um exemplo, né, de autoestima baixa. As pessoas se subestimam, essas pessoas não consideram, né, que elas são boas nisso, naquilo outro, que elas têm certas habilidades, certas competências. E, enfim, né, continuam se colocando nesse lugar, nesse lugar de inferioridade, de necessidade de alguém. Evitam cargos de responsabilidade, ficam ansiosos diante de decisões. A gente já falou sobre isso. Falamos também sobre as comorbidades comuns, né, que são transtornos depressivos e transtornos de ansiedade. Principalmente os de ansiedade, a gente percebe, chega ao ponto da pessoa ter até crise de pânico, né, um quadro mais, digamos assim, mais complexo de ansiedade. Ela se desespera, ela acha, ela imagina, tem ideias irrealistas, ela não tem motivos reais para achar que vai ser abandonada, mas ela pensa e fica preocupada e chega ao ponto de ter crises por pensar, acreditar que vai realmente ser abandonada. E para ela isso seria o fim da vida dela. Já falando sobre a psicoterapia, os objetivos do tratamento seriam voltados para quê? Para capacitar a pessoa a desenvolver uma maior independência emocional e funcional, a reduzir a necessidade excessiva de apoio externo e fortalecendo a autoconfiança e o senso de identidade própria. Muito importante isso. Essa abordagem visa melhorar a qualidade de vida da pessoa, promovendo uma maior autonomia e capacidade de enfrentar os desafios da vida de forma mais adaptativa. Imagine isso como um trabalho de formiguinha.
a gente vai trabalhando, né, desde habilidades sociais, a visão de si, a valores, né, desenvolver seus próprios valores, a pessoa se reconhecer como uma pessoa, né, como um indivíduo com suas próprias qualidades, com seus próprios defeitos, sim, reconhecê-los, mas também suas qualidades. Construir uma identidade própria e ir fortalecendo aquele indivíduo, mostrando que ele tem capacidades e habilidades, sim, para tomar decisões, para desenvolver projetos, e que ele não necessita, naquele nível que ele imagina, né, desse cuidado do outro, certo? Então, esse seria aqui alguns dos objetivos do tratamento com a psicoterapia. Falando da medicação, não existe fortes evidências, né, que as medicações ajudariam efetivamente no transtorno de personalidade dependente. A gente vê que as medicações vão vir para trabalhar nas comorbidades, que seriam ansiedade, depressão, tá certo? Sendo assim, o plano A, né, para trabalhar, para tratar esse transtorno é a psicoterapia. Pois bem, então é isso, é um vídeo curto, nosso objetivo é esse, né, que seja algo claro, prático, enfim. E essas são as informações aqui do meu vídeo sobre o transtorno de personalidade dependente. No nosso canal tem outros vídeos sobre outros transtornos e também vamos estar aí alimentando nosso canal com outros conteúdos. Também visite lá o nosso Instagram, Terapia na Prática, que tem bastante conteúdo lá sobre diversos temas, tá certo? Pois então é isso, um forte abraço, fica conosco e até a próxima.